Olá, como vai você? Tudo bem? Um bom dia, graça e paz a todos. Estamos iniciando nossa jornada bíblica Despertar com Deus, um novo ciclo, uma nova semana, e vamos, com a graça de Deus, capítulo a capítulo, avançando em nossa comunhão diária com Deus. Na sequência, vamos hoje estudar o capítulo 16 no livro de Levítico. Nos traz um tema muito especial: o dia da expiação. O que você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, sabe sobre este assunto? Qual o nível do teu conhecimento sobre este tema que a Palavra de Deus nos traz? Este tema ou este assunto no hebraico, para os judeus, ele é chamado Yom Kippur. É o dia mais importante do calendário judaico. Você sabia? O que este dia, o que este tema tem a ver comigo e com você? Então vamos ao longo do estudo entendermos a importância deste tema para nós, ok? O dia da expiação, capítulo 16. Levítico 16 descreve a importância da purificação do santuário para o povo de Israel. E para nós, hoje, tem uma aplicação mais importante ainda. Nós vamos ver. Esse processo lá no santuário terrestre era realizado anualmente, chamado o Dia da Expiação, e tinha como objetivo simbolizar a remoção dos pecados do povo, de toda a nação. De acordo com a lei descrita em Levítico 16, o sumo sacerdote deveria entrar no Santíssimo, o Santo dos Santos, com o sangue do sacrifício de um novilho e em seguida com o sangue de um bode oferecido em expiação pelos pecados do povo. Esse ritual era necessário para purificar o santuário, o altar e o povo, permitindo que Deus continuasse a habitar entre eles. Além disso, a purificação do santuário lembrava aos israelitas da importância da santidade diante de Deus. O povo deveria estar sempre ciente de seus pecados e se esforçarem continuamente para manterem uma relação pura com Deus, com o Senhor. Vamos então aos detalhes, aos comentários dos versículos deste capítulo. Portanto, este capítulo é o clímax da primeira sessão do livro de Levítico. Os 16 capítulos que apresentam o caminho de acesso a Deus, do qual este ritual, o dia da expiação, é o mais solene e eficaz, realizado uma vez ao ano, pelo qual o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer expiação pelo povo. Veja que importante assunto, né? O dia da expiação, em que uma expiação anual pelos pecados da nação era feita, era o dia mais santo do calendário do Antigo Testamento. Nós vamos ter diversas passagens bíblicas falando sobre este dia. A ordem do dia para o dia da expiação era a seguinte: primeiro, o sumo sacerdote ia até a bacia no pátio
retirava suas vestes regulares e lavava-se, conforme o verso 4. Entrava no lugar santo para vestir as roupas especiais para o dia da expiação. Segundo, saía para sacrificar o novilho no altar do holocausto como oferta pelo pecado de si mesmo e dos demais sacerdotes. Terceiro passo, entrava no lugar santíssimo com parte do sangue do novilho, com incenso e com brasas vivas do altar do holocausto. O incenso era colocado sobre as brasas vivas e a fumaça do incenso ocultava a arca à vista. Quarto passo, aspergia parte do sangue do novilho sobre a tampa da arca e diante dela. Quinto, saía para fora do tabernáculo e lançava sortes entre 2 bodes para determinar qual deles devia ser sacrificado e qual deles devia ser o bode emissário para Azazel. Sexto passo, neste dia da expiação, no serviço ritual, diante do altar do holocausto, o sumo sacerdote sacrificava o bode para a oferta pelo pecado do povo e pela segunda vez entrava no lugar santíssimo, desta vez para aspergir o sangue do bode diante da tampa da arca e sobre ela. O sétimo passo, voltava ao lugar santo, chamado Tenda do Encontro, e aspergia ali o sangue do bode. Oitavo, saía até o altar do holocausto e o aspergia com o sangue do novilho a favor dele mesmo e do bode, a favor do povo. Nono, enquanto estava no pátio, punha as 2 mãos no segundo bode, simbolizando assim a transferência a este do pecado de Israel e o mandava embora ao deserto. Décimo, o homem que levava o bode embora, depois de ter cumprido sua tarefa, lavava-se a si mesmo e suas roupas fora do acampamento, antes de voltar a ficar entre o povo. 11º, o sumo sacerdote entrava no lugar santo para tirar as vestes especiais. 12º, saía novamente até a bacia para lavar-se e vestir suas vestes sacerdotais regulares. 13º, para o sacrifício final, saía até o grande altar e oferecia um carneiro, como holocausto a favor de si mesmo e outro carneiro a favor do povo. 14º, a conclusão do dia da expiação inteiro era a remoção dos sacrifícios que representavam as ofertas pelo pecado a um lugar fora do arraial. E ali o homem que cumpria esse ritual banhava-se e lavava as suas roupas antes de voltar a ficar entre o povo. Então, estes eram os passos que o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote, podia fazer todo esse ritual de purificação no dia da expiação. É bastante detalhes, né? Mas dá para entender. Todos esses detalhes estão especificados nos versículos deste capítulo. De acordo com o Talmud, o sumo sacerdote passava a semana precedente, ou seja, uma semana antes ao dia da expiação, em um quarto reservado para ele nos aposentos destinados aos sacerdotes, envolvendo
envolvido em meditação e oração e revisando cuidadosamente o ritual do dia. Ele podia pensar somente no significado do serviço que estava prestes a desempenhar. Olha só que profundo isso, que solene era o dia da expiação, tá vendo? Arão tinha que passar horas se preparando para se encontrar com Deus. Mas nós, hoje, podemos nos aproximar de Deus a qualquer momento. Que privilégio, não é mesmo? Nos é oferecido acesso a Deus mais fácil do que o do sumo sacerdote nos tempos do Antigo Testamento. Porém, ainda assim, não devemos nunca nos esquecer de que Deus é santo e de que este privilégio deve nos fazer nos aproximar de Deus com muito cuidado, reverência e respeito. O caminho para Deus foi-nos aberto através de Jesus Cristo, mas fácil acesso a Deus não elimina nossa necessidade de preparar nossos corações ao nos aproximarmos em oração. Então, agora, comentando o verso 1, depois deste resumo geral, falou o Senhor a Moisés: embora Arão fosse o escolhido como sumo sacerdote, Deus mantinha Moisés como líder e, através dele, dava instruções a Arão. Agora o verso 2, que não entre para que não morra. Isso foi logo após a morte dos 2 filhos de Arão, registrado no capítulo 10, conforme já estudamos. Embora ainda houvesse alguns meses até o dia da expiação, Deus instruiu Arão em relação a isso para que se familiarizasse com o ritual. Seria o primeiro dia da expiação no santuário. Então, Deus estava instruindo tanto Moisés quanto Arão. Dentro do véu, ainda o verso 2. O véu em questão aqui é o que ficava diante do propiciatório. Lembrando que propiciatório era a tampa da arca, que era de ouro, e que guardava as tábuas da lei. O sangue aspergido na tampa da arca fazia expiação a favor de Israel no dia da expiação. Na versão antiga do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta, a palavra traduzida por tampa da arca é a mesma aplicada a Cristo e traduzida por sacrifício para propiciação. O propiciatório, a cobertura, é também descrita, então, para descrever o Senhor Jesus Cristo. Agora, essa tampa de ouro puro servia para tampar a arca e como base para os 2 querubins. Simbolicamente, Deus revelou o Evangelho através desta cobertura da arca. Visto que todos os seres humanos violam a lei, a justiça de Deus requer a morte, mas Deus providenciou um meio de expiação para o seu povo escolhido e para reconciliarmos com ele: o sangue da expiação sobre a tampa da arca. Essa tampa recoberta com sangue era o ponto de encontro entre o Santo Deus com o seu povo pecador. Simbolizava o santuário celeste que Cristo entrou com seu próprio sangue, sangue eficaz para a expiação de todos os nossos pecados, no passado, no presente e no futuro. De acordo com o verso 3, Arão tinha de oferecer um touro como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto, oferta totalmente queimada, primeiro por si mesmo e pela sua família.
Em contraste, Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, não tinha pecado e, por conseguinte, ofereceu um sacrifício unicamente pelo povo. Há uma diferença, entre Arão, sumo sacerdote terrestre, e Jesus Cristo, o nosso celestial. No verso 5, apresenta 2 bodes como oferta pelo pecado. Um era a oferta usual e o outro um bode emissário. Os 2 bodes representavam os 2 modos pelos quais Deus estava tratando com os pecados do povo. Primeiro, ele estava perdoando os pecados deles através do primeiro bode, este era sacrificado. E segundo, ele estava removendo a culpa deles através do segundo bode, que era enviado vivo ao deserto. E tem um significado muito importante que nós vamos ver. Agora o verso 6, a palavra expiação, também está ligada à propiciação ou encobrir. Podemos também usar o termo perdoar. Um sacrifício expiatório cobre a transgressão para nunca ser considerada e, portanto, punida. Este foi feito por Cristo de maneira eficaz, quando sacrificou em prol dos pecadores a sua própria vida imaculada, de perfeita obediência a Deus, pagando assim uma penalidade que encobre os pecados dos que creem. O justo sofreu pelo injusto. O efeito desta obra de Cristo é a retidão e a vida eterna para os que aceitam pela fé. No dia da expiação, os homens tomavam parte numa cerimônia que prenunciava a morte de Cristo. O sangue dos animais não removia o pecado. Era tudo simbólico, tá, gente? Mas a obra de Cristo, sim. Esta é a que realmente remove os nossos pecados. Tudo isso que era feito no Antigo Testamento, tudo isto era tendo em mente o que Cristo faria lá no futuro, a começar do seu nascimento, da sua vida, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Agora o verso 8, bode emissário, também chamado aqui Azazel. Essa cerimônia indicava que a culpa estava sendo simbolicamente afastada da terra e do povo. No hebraico, pertencente a Azazel, do mesmo modo como outro bode, pertencia ao Senhor. Não sabemos o que o nome Azazel significa. Emissário é uma tradução proposta do hebraico. Como um bode é para o Senhor um ser pessoal, o outro bode também deve ser para um ser pessoal. E como ambos são evidentemente antitéticos ou antagônicos, opostos, o ponto de vista mais consistente é que Azazel se opõe ao Senhor e, portanto, ele só pode ser representado por Satanás. O sangue do bode do Senhor purificava e o do bode emissário contaminava. O contraste entre os 2 bodes é claro e total. Agora o versículo 13, a fumaça do incenso cobria a arca de maneira tal que o sumo sacerdote não pudesse ver a gloriosa presença de Deus ali no Santíssimo sob o propiciatório, a arca, e viesse a morrer por causa disso. Verso 15 nos descreve o ato de o sumo sacerdote entrar no Santíssimo como uma prefiguração da entrada de Cristo no céu, depois da sua morte e ressurreição. Agora, comentando o verso 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia.
pelo santuário ou pelo lugar santíssimo. O objeto do sacrifício ritual não era somente o povo de Israel, mas o próprio santuário, que tinha sido contaminado pelos pecados do povo. Você se lembra que todos os dias, simbolicamente, era confessado ali os pecados dos israelitas e era simbolicamente ali transferido para o santuário. Agora, no dia da expiação, isto era purificado. O santuário terrestre, amigo ouvinte da palavra de Deus, o santuário terrestre era uma representação do santuário celestial. Ok? Versos 29 a 31 descreve a atitude que o povo deveria ter quando chegasse ou estivesse chegando o dia da expiação. Nós vamos ver ainda nos capítulos que vêm, os capítulos próximos, que havia a festa das trombetas, 10 dias antes do dia da expiação, que era para alertar o povo que estava chegando o grande dia. Então, de acordo com esses versos agora, a partir do 29, nós vemos que eles precisavam humilhar-se, afligirem a alma, jejuarem. A expressão veio a ser aplicada ao jejum. O dia da expiação era o único dia regular de jejum estipulado no Antigo Testamento. No verso 29, perpétuo, foi observado até o cativeiro na Babilônia, no ano 587 a.C., e recomeçado depois da restauração, em 538, até a destruição de Jerusalém no ano 70. O permanecer na terra prometida dependia da aliança condicional, baseada na obediência e na fidelidade dos israelitas para com Deus. Então nós vamos encontrar várias passagens do Antigo Testamento onde descreve que isto é por estatuto perpétuo. Não devemos entender tudo ao pé da letra, tá? Porque esses rituais aqui, essas cerimônias, elas eram temporárias, né? Então, é uma aplicação, tá? Não literal. 7º mês era o mês de Tisri no calendário judaico. Ele começava com a festa das trombetas, o dia da expiação, interpretado pelo Adventismo como tipo da purificação do santuário celeste, que ocorreu em 1844, o início da purificação. Deu-se início ao juízo investigativo, segue-se no 10º dia. No 15º dia, começava a festa das cabanas. Dentro deste mês, haviam então três festas, né? Importantes. A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa das cabanas. Verso 30. Puros de todos os seus pecados. No dia da expiação, o israelita arrependido recebia a certeza do perdão dos seus pecados. 34. Uma vez por ano. Em contraste, Jesus Cristo ofereceu o sacrifício final e completo pelo pecado. Hebreus capítulos 9 e capítulos 10 ressalta repetidas vezes esse contraste com o sacrifício de Cristo uma vez por todas. Ou seja, enquanto lá no santuário terrestre era oferecido diariamente e também no dia da expiação sacrifícios de animais, agora no Novo Testamento, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele fez esta
intercessão, ele fez este sacrifício uma vez por todas. Vamos ao espírito de profecia complementando nosso entendimento. O dia mais importante do ano. Uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O cerimonial ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a primeira sorte deveria ser morto como oferta pelos pecados do povo, e o sacerdote deveria levar seu sangue para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias, conforme descreve o verso 16. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, o bode emissário, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, conforme os versos 21 e 22. Antes que o bode tivesse desta maneira sido enviado, não se considerava o povo livre do fardo de seus pecados. Cada homem deveria afligir sua alma, enquanto prosseguia a obra da expiação. Toda a ocupação era posta de lado, e toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à obra expiatória eram ensinadas ao povo por meio deste serviço anual. Nas ofertas para o pecado, apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador, mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado, apenas provera o meio pelo qual este fora transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a culpa de sua transgressão e exprimia sua fé naquele que tiraria o pecado do mundo, mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta para a congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e o aspergia sobre o propiciatório em cima das tábuas da lei. Assim se satisfaziam os reclamos da lei que exigia a vida do pecador. Então, em seu caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, saindo do santuário, levava consigo o fardo das culpas de Israel. À porta do tabernáculo, colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-as sobre a cabeça do bode.
E assim como o bode que levava esses pecados era enviado dali, tais pecados, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para sempre. Este era o cerimonial efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. Capítulo 8, verso 5 de Hebreus reforça esta verdade, este ponto. Este texto está no livro Cristo em seu Santuário, páginas 35 e 37. Amados, agora, aplicando o estudo de hoje, do capítulo 16, este tema tão importante para os nossos dias, o dia da expiação mostra que, além de querer estar conosco, Deus é por nós, e nada nem ninguém nos pode separar dele, a não ser que optamos por nossos pecados, em detrimento ao perdão disponível devido à morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Conforme já ficou claro para nós, os rituais do santuário proporcionavam o significado do Evangelho, tá? Ou seja, que Jesus seria o sacrifício por nós, a intercessão sacerdotal realizada por ele e o juízo também oficiado por Cristo. Os pecadores reconheciam seus pecados durante o ano e recebiam o perdão divino mediante a oferta sacrificada que era oferecida a Deus. Assim, a culpa do pecador era transferida para o animal e do animal que era morto, o seu sangue transferia para o santuário. E assim, o dia da expiação era o dia de remover estes pecados, simbolicamente, claro, do santuário. Nessa ocasião, os pecados cometidos e confessados durante o ano eram erradicados, para então começarem o ano novo com a congregação totalmente purificada, perdoada e consagrada a Deus. Por isso, esse assunto é tão importante, amigos ouvintes da Palavra de Deus. O dia da expiação representa para nós hoje o juízo que Jesus iniciou no dia 22 de outubro de 1844, no Santuário Celestial. Ele iniciou esse dia da expiação, que eliminará o pecado e suas terríveis consequências. Você sabia que antes da volta de Jesus há um julgamento? Sim, é exatamente esse processo de apagar os pecados, o qual terá a segunda fase com os salvos no céu e culminará com a execução dos ímpios no final do milênio. Lembra aquele bode Azazel que era levado vivo para o deserto? Então, o bode que era morto representava a Jesus, o nosso Cordeiro de Deus. E o bode vivo, Satanás, é ilustrado por este bode Azazel, o causador de todos os pecados. Sua morte no deserto indica a erradicação absoluta do pecado. Ele era solto no deserto, se lembra? Então, durante 1000 anos depois da volta de Jesus, significa que Satanás estará preso, estará no deserto, representando a terra destruída, a terra estará vazia, desolada e deserta durante 1000 anos. E aqui será a morada de Satanás e seus anjos. Quanta verdade maravilhosa e importante este assunto nos apresenta, não é mesmo?
Queridos, nosso momento final na reflexão. O dia da expiação representava, portanto, algo grandioso e profético. Era uma sombra daquilo que um dia se tornaria realidade. Cristo, hoje, o nosso sumo sacerdote. Só para esclarecer então, para deixar bem claro para você, quando Jesus ressuscitou, ele voltou ao céu vitorioso, venceu o pecado, venceu a morte e venceu Satanás. Ele foi ao céu e entrou no santuário celestial, no lugar santo, a primeira parte do seu ministério no santuário celestial. Quando ele esteve aqui na terra, lembram que ele, então, aqui foi batizado, ele viveu uma vida perfeita e ofereceu a sua vida. E ele morreu na cruz do Calvário, fora das portas de Jerusalém. Ou seja, no pátio, tá? No pátio. Quando ele ressuscitou, subiu ao céu, ele entrou no lugar santo. E neste lugar santo ele ficou ministrando como nosso intercessor e também como sacerdote durante 1810 anos, que foi do ano 34 ao ano 1844, certo? Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus agora entrou no lugar santíssimo e agora ele está fazendo a expiação por nós, como nosso sumo sacerdote, até o dia que ele declarar, conforme está escrito em Apocalipse 16, verso 17, está feito. E então ele vai encerrar, como o sumo sacerdote encerrava todo o processo de apagamento dos pecados, e o sacerdote saía, lembra? Ele saía. Assim, Jesus voltará para buscar todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e Satanás receberá a sua condenação. Um dia, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. É o que está escrito em 1 Coríntios 5, verso 10. Conforme Daniel 8,14 e 9, verso 25, desde 1844, vivemos no dia da expiação profética. Jesus está agora intercedendo por cada um de nós. Portanto, é tempo de afligirmos nossa alma, de nos consagrarmos para nos encontrarmos com o nosso Deus, confessando os nossos pecados, aquele que é fiel e justo para nos perdoar. Amigos, irmãos, hoje é o tempo de buscarmos esta purificação. Guilherme Miller disse o seguinte: hoje e hoje, até que ele venha. Nosso Pai do céu tanto nos amou que entregou o seu único Filho, o inocente, por mim e por você. Não há maior amor do que este. Aceite hoje este amor incondicional, que espera ansiosamente pelo dia em que nos levará para o reino do Filho do seu amor. Amém? Vigiemos e oremos. Vamos realmente atentar para este convite especial de Deus. Ele está hoje estendendo o seu convite de misericórdia, mas vai chegar o dia em que ele vai sair do lugar santíssimo e terminar a sua obra de advogado e intercessor para assumir o cargo de juiz.
que eu e você possamos aproveitar ao máximo este tempo solene que temos para o perdão e o apagamento de nossos pecados. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, pelo despertar de um novo dia e por podermos alimentar nossa alma, nosso espírito com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por poder aprender cada dia mais de Ti, conhecendo e também assim nos familiarizando com a Tua santa verdade. Senhor, tem misericórdia de nós e nos perdoe. Apaga, Senhor, os nossos pecados e ajude-nos a compreender o tempo solene que estamos vivendo. Que não venhamos, Senhor, a desperdiçar essa oportunidade. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Foi um prazer estudar mais um capítulo juntos na Palavra de Deus. E até amanhã, se Deus nos permitir. Lembrando, se você gostou, se você sentiu Deus falando com você no estudo de hoje, não guarde para você, compartilhe e divulgue a jornada bíblica para que mais pessoas possam também ter a oportunidade, a experiência desta comunhão diária com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.